Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo nós vamos continuar a tratar a respeito dos paralelismos bíblicos. No vídeo anterior, nós falávamos a respeito da poesia bíblica, de suas características e de como ela é diferente em relação à poesia em outros tipos de línguas. Nós vimos algumas das suas características relativas à métrica e paralelismo e também trabalhamos no phrase, no Salmo 123, as relações menores entre os paralelismos presentes nos versos. Nesse vídeo, eu gostaria de falar a respeito dos paralelismos que estão presentes em blocos maiores. Isso nos ajudará a compreender o desenvolvimento do argumento e também a perceber toda a beleza presente nesse tipo de gênero literário. Nós também vamos, nesse vídeo, trabalhar os passos do phrasing até o meditar. Portanto, eu convido você a me acompanhar e estudar comigo a poesia bíblica. Vamos lá? Aqui estamos no texto que trabalhamos no último vídeo, ok? Salmo 123. E nesse texto, você pode perceber as relações de paralelismo presentes nos versos. Agora eu gostaria de pensar um pouco a respeito do paralelismo presente em blocos. E eu proponho que nesse vídeo nós venhamos a trabalhar com dois blocos. O primeiro bloco do verso 1 até o verso 2 e o segundo bloco do verso 3 até o verso 4, ok? Para isso, nós podemos marcar visualmente esses blocos de uma maneira que pode nos ajudar a ver o desenvolvimento maior, ok? Vamos lá, então. Nós vamos aqui na opção setas e depois marcar nova caixa. Nessa nova caixa, nós vamos marcar os termos que vão entrar nessa primeira divisão. Marcamos então do verso 1 até o verso 2 e vamos colocar de uma cor que nos ajude a perceber aí os termos que foram marcados, ok? Podemos marcar aqui de azul. Ok, esse é o nosso primeiro bloco. Agora vamos marcar o segundo, novamente nova caixa. Aqui vamos escolher uma cor. Tem que ser uma cor que não atrapalhe a nossa marcação. Ok? Ok, temos aqui os dois blocos maiores. Ok? Conforme você viu, nós conseguimos perceber aí dois grandes blocos. Como se dá a relação de paralelismo em blocos maiores? Nós temos que ver o todo. Ok? Então, devemos reler tudo o que marcamos e perceber como se dá esse desenvolvimento. O primeiro bloco, se você prestar atenção aí numa leitura detida, né, uma leitura atenta, você vai perceber que esse primeiro bloco ele se dá por meio de uma relação emblemática, tá bom? Ou seja, um paralelismo emblemático, tá ok? O que é o paralelismo emblemático? Vamos ver um exemplo? É uma daquelas categorias que Bruce e Kennedy trabalham no seu livro dito no último vídeo. Aqui diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No paralelismo emblemático, é usado uma imagem, por isso que é emblemático, de emblema, né? É como se fosse usada uma imagem para poder contribuir na comunicação do significado que aquele paralelismo quer ressaltar. Então, aqui no caso, é dito que como uma corça suspira. Quando você lê isso, o que você imagina? Você imagina o animal, né, na floresta, suspirando com sede, buscando fontes de águas ou rios para poder beber. E aí o salmista, no segundo verso, diz que desta maneira a alma dele suspira. Ou seja, um emblema, uma imagem é utilizada para comunicar o que ele deseja passar para o leitor. Paralelismo emblemático. A primeira linha usa uma figura de linguagem para iluminar o ponto principal comunicado pela segunda linha. Né? Exemplo aí, Provérbios 11, 22. Como a joia de ouro em focinho de porco,
assim é a mulher bonita que não tem juízo. Então, você imagina o animal, imagina como toda aquela beleza exterior aparente, na verdade, é uma grande enganação. O paralelismo emblemático ele tem esse poder de comunicar utilizando imagens. Na nossa relação de paralelismo do primeiro bloco, é a mesma coisa, porque é dito que, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos das servas à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que ele tenha compaixão de nós. É utilizado a imagem do servo e da serva, do senhor e da senhora, né? Pensamos aí no escravo, né? Ou, no nosso contexto hoje, no empregado olhando aí para o seu senhor ou para o seu líder. E da mesma maneira o salmista coloca que assim é ele quando ele olha para o seu Deus. Algumas palavras ressaltam essa ideia, se você prestar bem atenção. Aqui é utilizada a palavra como, né? No sentido de comparação, ok? E depois você tem essa palavra aqui, assim, no sentido de conclusão. Então, como, comparando, então, assim, como os olhos dos servos, os olhos da serva, assim os nossos olhos, né? Eles se voltam aos seus senhores, assim nós nos voltamos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, apesar de haverem relações menores entre os versos, o bloco inteiro ele tem uma relação de paralelismo emblemático. É utilizado figuras para poder comunicar essa mensagem de dependência. O segundo bloco trará uma ideia de ascendência, ok? Uma ideia de ascendência. Então vamos marcar. Você vai aqui na opção editar. E eu estou fazendo dessa maneira para ficar mais fácil a visualização. Então você vai aqui e vai colocar ascendente, tá bom? Ascendente. E você pode desmarcar aqui a marcação do texto. Ok? Ascendente. Por que ascendente? Olha o que diz. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. Aquela repetição, né, do ascendente, acrescentando algo. E aí diz, a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Ou seja, ele fala porque ele tem compaixão, e depois há a ideia de repetição novamente com acréscimo aqui na segunda parte. Então ele está dizendo, eu, Senhor, desejo que o Senhor tenha compaixão de nós, porque os nossos inimigos zombam de nós. Ou seja, ele parte do desejo de compaixão até a explicação do porquê ele deseja compaixão. Então, uma relação de acréscimo. Não há uma repetição no bloco todo. Não há uma contrariedade. Não é? Na verdade, o que você vê é o quê? Uma ideia sendo acrescida após repetições. Talvez você poderia também entender como uma ideia de sintético, né? No sentido de acréscimo. Tá bom? Pois eu marquei aqui como ascendente. Tá certo? Então, dessa maneira, nós trabalhamos aí 4 versos. Se você pega um salmo maior, um texto poético maior na Bíblia, você poderia fazer mais blocos, tá bom? Na sua exposição ou na sua meditação, você pode trabalhar bloco a bloco, não tem nenhum problema, tá certo? Uma outra coisa interessante, pensando nos passos do phrasing, é o fato de que nós podemos também fazer ligações. Então, por exemplo, aqui, ó, no começo do salmo, nós vemos a ti, né? Então, o alvo é o Senhor. A ti que habita nos céus, no primeiro bloco, se referindo ao Senhor, e ele novamente retorna aqui, ó, a Senhor no segundo bloco. Você pode fazer ligações também, tá certo? Você pode marcar essas palavras que estão repetidas, você pode fazer uma série de ligações. Então, portanto, nesse salmo, nós trabalhamos o dividir, nós trabalhamos, não recuamos, porque é uma relação de paralelismo, né? Então, no paralelismo, a ideia de estar emparelhado, né? Está um ali em relação ao outro, mas às vezes é possível que exista relações de subordinação dentro de um texto com paralelismo, tá bom? Nós trabalhamos também a questão do ligar, do identificar, e agora eu gostaria de convidar você a meditar, tá bom?
Mas antes de meditar, vamos colocar aqui a ideia central desse salmo. Para isso, você vem aqui em sessões, você vem em novo título, ok? Vai aparecer o título aqui. Eu quero convidar você a colocar. Eu entendo que aqui a ideia central é o fiel angustiado, o fiel angustiado busca auxílio e vindicação. É de vindicação e justiça, né? Junto ao Senhor. Essa seria a mensagem central desse texto, tá bom? Então você consegue aí colocar o título a fim de exprimir todo o sentido aí que está sendo comunicado, tá? Mas eu gostaria de meditar com você, fazer o quinto passo então, nesse Salmo 123. Esse salmo é conhecido dentro das características dos salmos como um salmo de peregrinação, ou conforme é até colocado aí na primeira parte do salmo, que não está aparecendo aqui, salmo ascendente, um salmo de subida, né? Como se fosse subir até Jerusalém, ok? Então aqui exprime o sentimento não apenas do salmista, como também o sentimento do povo. E isso é exprimido no sentido de mostrar o desejo que o povo tem de obter socorro e auxílio de seu Senhor. Então, portanto, nessa meditação aqui de Salmo 123, a mensagem central eu coloquei aqui na parte de cima, né, para que vocês pudessem acompanhar. O fiel angustiado busca auxílio e vindicação junto ao seu Senhor. Qual é o propósito desse salmo? O que ele tinha como alvo para os leitores originais e também para nós hoje, né? No sentido de o que nos liga aos leitores originais nesse quesito propósito. Aqui nele nós vemos o sentimento de sede de justiça do povo de Deus, ou do salmista individualmente, diante da humilhação. Os inimigos de Israel, eles se levantavam contra o povo de Israel, buscavam maneiras de destruir o povo de Deus, buscavam maneiras de minar o povo de Deus. E eles têm esse sentimento, essa sede de justiça. Esse salmo, ele busca redimir em nossos corações o sentimento, a postura de autossuficiência que nós temos frente à injúria. Quantas das vezes nós nos sentimos lesados por uma injustiça e buscamos autossuficiência ou justiça com as nossas próprias mãos. Isso está presente em nosso coração. Esse salmo vem redimir esses sentimentos dos nossos corações. Então, portanto, eu gostaria de ver dois pontos importantes desse salmo. O primeiro é que, ao olhar para Deus, né, no sentido de olhar, está presente no primeiro bloco, olhar para Deus, verso 1 a 3, o povo de Deus busca humildemente seu Senhor. Nós vemos isso aí no verso 2, né? O servo olha para o seu Senhor, por meio desse paralelismo sinonímico, né? O servo, a serva, o senhor e a senhora, né? Então, portanto, o salmista, que aqui se mistura com o próprio povo, ele olha para o Senhor dele. Eu olho para o meu Senhor. Ele olha para o seu Senhor esperando compaixão. Assim termina, né? O salmo conforme nós estamos vendo. Então, ao olhar para Deus, o povo de Deus busca humildemente seu Senhor. E minha injúria, esse povo olha para o seu Senhor buscando compaixão. Ele não busca com as suas próprias mãos a resolução do problema. Antes, ele se humilha e olha para o seu Deus. Segundo ponto que nós podemos ver aí do verso 4 ao 5, é que ao esperar por Deus, o povo de Deus anseia compaixão de seu Senhor. Então ele não anseia compaixão de seus inimigos, ele não anseia nenhuma outra coisa que não compaixão, mas ele anseia compaixão e de seu Senhor. Ele tem o desejo certo no alvo certo. Nós vemos aí no verso 4 que eles pedem compaixão a Deus porque eles estão sendo zombados. Eles mesmos dizem, nós estamos saturados, cheios, cansados de tanto desprezo. Quantas vezes o povo de Deus na história tem sido alvo do desprezo dos ímpios,
alvo da chacota, do ataque físico, psicológico, verbal, social e de tantos outros meios. Hoje nós vivemos num tempo em que a igreja é o grupo mais perseguido de todo mundo. Nenhum grupo social, né? Pensando na perspectiva sociológica, nenhum grupo social é tão vilipendiado, atacado, oprimido quanto a igreja. Essa é uma realidade desde sempre. Então, aqui o salmista expressa o fato de que ele está fatigado de zombaria. E ele diz que eles são atacados pelos seus inimigos, né? A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Arrogantes e soberbos por quê? Porque são aqueles povos, ou, nesse caso, até trazendo para o nosso contexto a representação daqueles grupos que são abertamente contrários a Deus. São inimigos declarados de Deus, querem destruir o povo de Deus, querem destronar Deus. São, assim, a própria encarnação de seu pai, Satanás, inimigo de Deus. Então aqui o salmista mostra que ele espera compaixão de Deus. Mas por que ele espera compaixão de Deus? Porque ele não é arrogante, porque ele não é soberbo, ele é humilde. Ele espera em Deus porque sabe que é Deus que é o seu Senhor e não ele mesmo. Ele não espera de si, ele não espera de outros, ele espera de seu Senhor, que é Deus. Como nós podemos pegar as verdades escritas, né, tomar as verdades escritas aqui nesse salmo e aplicar às nossas vidas? Primeira maneira, meditar. Quando injuriado, seu coração tem buscado ser senhor de si mesmo. Ele tem buscado isso? Ele tem esse anseio de ser senhor de si mesmo? A justiça por si mesmo? Você confia em si, na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua esperteza, no seu poder? Se por acaso essa tem sido a sua maneira de lidar, esse salmo desafia você a abandonar isso. Se humilhe perante a potente mão de Deus. Faça isso. Se humilhe perante a potente mão de Deus. Somente Deus pode, de fato, tomar a sua causa. Você tem esperado em Deus por sua vindicação? A palavra vindicar é justiçar, fazer justiça. Né? Justiça não é vingança a partir dos moldes humanos, né? Quando eu tomo nas minhas mãos o direito de julgar, de aplicar a pena. Justiça é a justa punição aplicada da maneira correta. E só há um que pode fazer isso. Deus. Deus pode fazer. E ele vai fazer a seu tempo. Então, você tem esperado em Deus por sua vindicação ou tem buscado justiça por seus meios? Você tem feito dessa maneira? Deus é juiz. Nós não. Somente Deus é juiz. Somente Deus, de fato, pode julgar. Fazendo as correções aqui, você está me acompanhando, né? Somente Deus pode fazer isso. Mas para fazer isso é preciso fé, irmãos. É preciso fé e esperar em Deus. Confiar nele. Se humilhar. De outra forma, nós, de alguma forma, vamos tomar a posição, a postura de juiz de outros. Com isso eu não quero dizer que muitas das vezes essa expressão que se diz por aí, né, não julgueis. Não, a Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas, segundo a palavra de Deus. Aquele texto em que Jesus comenta, né, fala a respeito de não julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. A ideia ali é não julgar segundo os nossos critérios. Nós não somos o padrão, porque se nós julgarmos de maneira que nós sejamos o padrão, nós vamos ser condenados, porque todos nós falhamos em muitas coisas. A Bíblia diz isso. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos ser pegos naquilo que estamos fazendo. Contudo, se julgarmos segundo os padrões de Deus, não somos nós que estamos julgando, mas o próprio Deus. Isso nós devemos fazer. A Bíblia nos ensina a fazer isso. O ponto aqui não é que você não deva julgar as coisas pela palavra de Deus. O ponto aqui é tomar as rédeas e aplicar a justiça por si mesmo. É muito duro, com certeza, ser injustiçado. Eu já passei por situações assim.
Com certeza você que está acompanhando o vídeo já também. Mas nós devemos confiar que Deus, o justo juiz, a seu tempo, fará todas as coisas. Mas não apenas isso, devemos olhar para Cristo também e nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, em Cristo nós temos o poder de perdoar. A palavra de Deus nos mostra que em Cristo há o poder para a reconciliação. Pelo fato de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não no sentido universalista de que todo mundo é salvo, mas no sentido de que por meio de Cristo há poder para reconciliar todo e qualquer pecador, independente da sua vida pregressa. Em Cristo há poder para a restauração de relacionamentos, de famílias, de uma série de circunstâncias danosas que o pecado veio e minou em nossas vidas. Em Cristo temos o poder de perdoar. Em Cristo, Deus derramou a sua ira. Ou seja, o que era para, de fato, encontrar as nossas vidas, a justa ira de Deus, veio sobre Cristo e ele se entregou por nós. Então, esse julgamento já foi feito. Nós não podemos nos esquecer que Deus não, como diz a expressão hoje muito comum, né, nesses debates políticos, Deus não passou pano para ninguém. Muito pelo contrário. Enviou seu Filho para que ele integralmente sofresse a punição pelo nosso pecado. Ninguém ficou de fora, porque o próprio Filho de Deus se entregou por nós. Então, em Cristo, Deus estabeleceu a sua justiça. Temos que nos lembrar disso. Quando as pessoas pisam em nós, quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas nos chateiam, temos que nos lembrar. Quando as pessoas nos perseguem, temos que nos lembrar que Deus em Cristo derramou a sua ira e ele sofreu isso por nós, sendo o Cordeiro de Deus sem mácula. Em Cristo está consumada a justiça graciosa porque isso é graça para nós. Bem como está presente a justiça de Deus, todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos e não submete o seu coração, a sua vida a Cristo humildemente como servo, estará de fora da provisão que Deus nos coloca à disposição em Cristo. E ao seu tempo, infelizmente, porque isso não é o desejo de Deus, mas a seu tempo, infelizmente, encontrará a justa ira de Deus, que primeiro foi derramada em Cristo, mas ele recusou, então, portanto, ao seu tempo será derramada nele. Ninguém, seja ímpios ou santos, ninguém, de alguma forma, está fora da justiça de Deus. Você tem que pensar se, de fato, as pessoas que você conhece, os seus familiares, se eles estarão debaixo da justiça de Deus ou se eles estarão debaixo da provisão da graça existente em Cristo. A mensagem, então, desse texto é que o fiel angustiado busca auxílio e vindicação junto ao seu Senhor. Que nos momentos de dificuldade, de tribulação, de perseguição, de angústia, nós não nos esqueçamos que não devemos buscar respostas em nós mesmos. Não devemos buscar a nossa justiça própria, mas antes em Deus. E humildemente nos colocarmos perante Ele, aguardando sua justiça. Porque a seu tempo, Ele tudo isso há de resolver. Queridos, eu agradeço por esse tempo que você esteve aqui comigo, acompanhando esse vídeo. Nele, então, vimos aí as relações maiores entre os blocos, né, da poesia bíblica e como nós podemos dividir essa relação de paralelismo em blocos maiores e como isso nos ajuda a meditar na palavra de Deus. Se você é um expositor da Escritura, você pode perceber como isso vai te auxiliar a guiar aí o seu sermão. E se você também utiliza o phrasing para meditar na palavra de Deus, você percebeu como isso vai te auxiliar a trabalhar adequadamente com esse gênero literário. Caso você tenha dúvidas, eu peço que você entre em contato conosco. Eu tenho visto no canal que alguns irmãos têm colocado dúvidas, às vezes demora-se um pouco para responder, mas eu tenho buscado responder a todas. Você pode ser aí acometido de dúvidas, então eu gostaria que você não desanimasse por causa delas. Continue meditando na palavra de Deus e continue usando essa ferramenta fantástica que é o Bible Arc. Deus abençoe, fique com Deus e que o Senhor os fortaleça. Forte abraço.